A missão social da Igreja, esta é a lição número 6 da classe de juvenis. E por que existe tanta violência hoje no mundo? E por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Salmos 41, 1. Algumas famílias passam por necessidades extremas e precisam de alimento, roupas e até de moradia. Existem pessoas com a saúde debilitada que precisam de medicamentos ou de equipamentos para locomoção. É interessante vermos no cenário que vivemos pessoas que são ricas, milionárias, bilionárias, e não há nenhum problema nisso, não há nenhum pecado em ser rico, em ser bilionário, desde que, claro, tenha essa herança, no caso fortuna, né? Esta fortuna, ou até mesmo a herança em alguns casos, de forma lícita, né? De forma legal, de forma de trabalho, não há nenhum problema nisso. De contrapartida, há pessoas que têm necessidade, passam por privações, pessoas que passam por dificuldades, tanto na questão de alimentos, de roupas, de moradia, de remédios. E isso é papel da igreja ajudar. A igreja não consegue acabar com o problema, mas consegue ajudar e ajudar muito. Eu digo problema porque eu falo em questões de país inteiro, né? Do país todo. A igreja não tem suporte para isso. Entretanto, vemos até biblicamente falando que na congregação, na nossa igreja, nós podemos e devemos estender a mão. A Bíblia diz em Eclesiastes 11:1: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Esse pão no original é semente, então certo seria dizer: lança a tua semente sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. O que é isso? Quando você está na beira de um rio, por exemplo, e você está comendo uma fruta e a semente cai no rio, há uma probabilidade dessa semente ficar presa à margem do rio e acabar crescendo ali aquela fruta, né? O pé daquela fruta. A ideia é mais ou menos essa. Também tem uma ideia de semente lá no Egito, né? Que as pessoas faziam pão com essa questão da semente, do trigo, que deixavam alguns tempo lá e tal. Então, o que isso quer dizer para nós? Quando você faz o bem hoje, amanhã ele volta para você. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz que tudo que o homem plantar, ele também se fará. Aquilo que você faz hoje, você colhe amanhã. Então, se você estendeu a mão hoje, amanhã alguém vai estender a mão para você. E se porventura isso não acontecer, por alguma razão, saiba que naquele grande dia você será recompensado pelo nosso Senhor. Também tem a questão de que você talvez nunca precise, né? Porque você tem uma vida financeira excelente, às vezes até rico, então você sempre terá muito dinheiro. Então você, de uma certa forma, na questão financeira, você nunca precisará de ajuda. Mas isso não quer dizer que você não possa ajudar. Agora, há também de se valer um outro ponto interessante, pelo menos eu considero muito importante, que é a questão de que muitas vezes as pessoas falam sobre igualdade no sentido financeiro. Existe um ponto de ajudar o próximo e existe a questão de deixar ele mal acostumado. Eu vou te dar um exemplo melhor. Imagina, por exemplo, que seus pais trabalham, o seu pai principalmente, né? Seu pai trabalha, tem o seu ganho e agora ele vai pegar esse salário que ele ganha, vai partir ao meio, né? Vai dividir ao meio e vai dar para aquela pessoa que não faz nada. Aí não. A pessoa dorme até meio-dia, a pessoa não dá um dia de serviço para ninguém, ficando bem bom com a metade do dinheiro do seu pai. Aí não é ajudar o próximo. Isso é incentivar a pessoa a viver uma vida de preguiça, né? Viver uma vida fora do trabalho. Aí isso não é bíblico, né? A Bíblia diz em Provérbios 6,6: vai ter com a formiga ao preguiçoso, conheça o seu caminho e seja sábio. Então aqui é um ponto, né? Esses dois pontos. Nós devemos ajudar o próximo, estender a mão com remédio, roupas, né? Às vezes em alguns casos de locomoção, e também até de moradia, dentro das nossas possibilidades. E também há um outro ponto também de se falar sobre a questão de ajudar o próximo, mesmo quando aquele próximo não é da mesma fé que a nossa. Às vezes até um ateu.
ou até de uma outra religião, seja ela qual religião for. O ideal é que nós estendamos a mão dentro das nossas possibilidades, né? A igreja primitiva. Uma das questões que os apóstolos tiveram que gerenciar foi a necessidade de suprir de alguns irmãos na fé. Ou melhor, foi a necessidade de suprimento de alguns irmãos na fé. Devido ao crescimento da igreja, à medida que a igreja cresce, há pessoas que vêm de todas as espécies de esferas sociais, inclusive essas pessoas menos favorecidas, pessoas que têm dificuldade, estão vivendo um desemprego, estão numa situação muito difícil, né, financeiramente falando. E o que isso acontece? O que vai ocorrer? A igreja precisa dar assistência a essa pessoa, precisa de dar assistência, precisa ali preparar ali um alimento, né, ou um remédio, ou mesmo uma moradia, mais uma vez dentro das possibilidades. Importante que a igreja não pode deixar isso de mão. A igreja precisa ajudar sim, nós devemos fazer isso. Porque à medida que a igreja cresce, esse tipo de pessoas também vão aparecer. Até mesmo para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque é justamente essa uma das vocações da igreja, ajudar aquela pessoa que precisa. Nós somos chamados para esse negócio. Haja vista que certamente, futuramente, essa pessoa também ajudará. Eu lembro de um caso que aconteceu, eu não conheço as pessoas, mas uma igreja ajudava muito um menino que ele tinha uma vida muito difícil, porque ele era envolvido com coisas ilícitas, né, com drogas, esse tipo de coisa. E a igreja começou a tratar esse jovem, e começou a tratar, e eles conseguiram ver que ele se livrou das drogas, não bebia mais, não fazia mais nada errado, começou a andar direitinho. E um dia o pai dele foi para essa igreja para saber, né, o que a igreja fez para fazer o filho mudar de vida. Então o que esse homem fez? Ele foi à igreja e até para parabenizar e principalmente agradecer à igreja pela questão da mudança que aconteceu em seu filho, né? Ele conseguiu resgatar o amor do filho, que era o que ele mais desejava. Pois bem, no final do culto, aconteceu uma coisa muito interessante, que a igreja precisava fazer uma obra, e era uma obra muito grande, porque a igreja conseguiu alguns recursos muito interessantes e conseguiram um terreno maior, iriam ampliar a igreja. Só que para ampliar a igreja eles precisavam me parece um engenheiro civil que dá o nome, e a igreja não tinha como pagar porque era muito caro. E é curioso que quando o pastor começou a mencionar, esse moço que era pai desse menino levantou a mão e disse: bom, se a igreja precisa de um engenheiro civil, a igreja não precisa mais, eu sou um engenheiro civil e faço trabalho gratuito para a igreja. Ou seja, o fato da igreja ter ajudado esse menino agora retornou com um valor muito maior. Então, quando a igreja ela está apta, está pronta para ajudar o próximo, o Senhor vai sempre dar um retorno. Sempre dará um retorno. Então nós devemos ter muito isso em nossa mente. Quando a igreja cresce e vem algumas pessoas que não são favorecidas como a maioria, elas também precisam ser ajudadas e devem ser ajudadas para a glória do nome do Senhor. A responsabilidade social na igreja primitiva. E eles passaram a conviver em comunhão, compartilhando a mesma fé e louvando o mesmo Deus. E de maneira amorosa e voluntária, os irmãos que tinham bens e propriedades consideravam as necessidades dos irmãos mais vulneráveis. Lucas afirma repetidamente que certos irmãos vendiam propriedades e entregavam o valor aos apóstolos para que eles administrassem e atendessem à necessidade de outros irmãos. Essa doação voluntária supriu as necessidades sociais que existiam e assim Lucas afirma que não havia, pois, entre eles, necessitado algum. E sabe o que isso acontece? Olha que coisa extraordinária. As pessoas eram tão abastardas, tinham tanto dinheiro, que eles vendiam suas propriedades e pegavam o dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos para que esse dividisse com toda a igreja, para que todos ali vivessem em plena harmonia e que ninguém tivesse falta de coisa alguma.
Pode parecer contraditório, como eu falei anteriormente, daquela pessoa que dorme até meio-dia, mas isso aqui é um outro contexto, é uma outra situação. Então veja que aqui é mais a ideia de pessoas que estavam ali e certamente estavam fazendo a obra do Senhor, só que tinha uns que tinham mais, outros tinham menos, e eles conseguiam assim vender suas propriedades e manter aquele ritmo. E o que isso acontece? Qual o resultado disso? A igreja do Senhor crescia e as pessoas, né, os cristãos da época, né, caíam na graça do povo. As pessoas ficavam felizes de ver. E acontece a mesma coisa hoje. Quando uma igreja está envolvida, de fato, com as questões financeiras da igreja, de um modo para ajudar o próximo, e as pessoas veem que isso acontece, as pessoas caem na graça. As pessoas ficam felizes. Olha, aquela igreja ali, eu vou ali porque ali as pessoas ali, elas realmente têm amor no coração. Eu vejo pessoas que passam necessidade, mas assim que eles saibam, eles vão lá e resolvem o problema. E a igreja ela precisa realmente ter isso, para que ninguém tenha necessidade de coisa alguma. Para que não haja entre nós situações de pessoas, né, como falava Agur, né, lá no livro de Provérbios, não me dê muito para que eu, tendo muito, esqueça do Senhor, e também não me dê menos do que eu preciso, para que assim, tendo falta, não venha profanar o nome do Senhor. Então, mas me dê o necessário. Então é isso que muitas vezes nós precisamos. Às vezes precisamos apenas de ter o necessário. Não estou dizendo aqui para a gente viver uma vida só de ter o que é necessário, né? Não é isso. É que às vezes o necessário basta. Às vezes o necessário basta. Haja vista que, mais uma vez, não há nenhum problema de você trabalhar para ser rico, por exemplo. Se bem que, de uma forma geral, é difícil a pessoa ficar rica trabalhando, né? Geralmente você faz com investimento, mas para investir você precisa ter dinheiro para investir primeiro, né? E esse dinheiro geralmente só vem com o trabalho, né? Você primeiro trabalha, separa uma parte do seu salário para depois investir esse valor. Mas é claro que isso demora muito tempo e você precisa também ter umas questões de finanças, entender de finanças, para justamente aplicar o seu dinheiro no lugar certo. Mas quando eu falo sobre a questão de ter o necessário, é porque muitas vezes as pessoas não querem nem ter o necessário, querem ter muito sem estar fazendo nada, ou por uma outra razão. Tem hora que o Senhor vai testar a nossa fé nesse negócio, de você ter somente o necessário. Aquela coisa que você de repente quer tanto, você não terá. É o que? É o Senhor testando até onde você vai. Será que você, na necessidade, como diz Filipenses 4,12, né? Sei ter muito e sei ter pouco, né? E lá no 13 ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Será que quando nós temos pouco, será que nós vamos continuar firmes no Senhor? Será que nós vamos continuar lançando o nosso pão sobre as águas, né? A nossa semente sobre as águas? Será que nós vamos continuar, mesmo tendo pouco, ajudando o próximo para que o nome do Senhor seja glorificado? Às vezes o Senhor nos dá a questão de nós termos pouco justamente para isso, para que nós venhamos, mesmo no pouco, ser fiel ao Senhor. Como diz a Bíblia, né? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou seja, se eu não for fiel no pouco, como serei fiel no muito? A importância do amor fraternal. Eu sei que lá é um outro contexto, mas também nós podemos aplicar aqui nessa questão. A preocupação com a necessidade do próximo, a disposição em ajudar, a prática da misericórdia são características de um verdadeiro cristão. No Novo Testamento, esta conduta é chamada de amor fraternal. O amor, é interessante que nós venhamos dizer algo, ele se mede com atitudes e não com palavras. Há pessoas que falam muito bem, vemos, por exemplo, os políticos, né? Falam muito bem, articulam muito bem, falam de uma forma espantosa, entretanto, as suas atitudes são completamente execráveis, são completamente reprováveis. Então nós devemos ter o que? A preocupação com a necessidade de suprir a necessidade do próximo, né? Ter a disposição em ajudar, não fazer, não, hoje eu não vou, hoje eu não posso, sempre dá aquela desculpa, né? Geralmente diz que quem quer dá jeito, quem não quer dá desculpa, mas nós devemos ter isto no nosso coração, né? O desejo de ajudar o próximo, estar disposto a suprir a necessidade do próximo, né? Termos, né, no nosso coração misericórdia, compaixão por aquele que está padecendo uma necessidade. Por que isso? Porque isto é uma identidade do cristão. O cristão é assim que ele age. O cristão ele age sempre no intuito de ajudar o próximo.
justamente pela questão de atitudes, né? Com bondade, misericórdia, é isso que nós temos que fazer. Não somente com palavras, e muito pelo contrário, né? É com atitudes mesmo. O amor se mede pelas atitudes e não com palavras. Até porque há muitas pessoas que falam que amam uns aos outros, mas estão, né, na verdade, um maltratando o outro. Isso não é amor, né? Estão falando de amor, mas não vivem. Infelizmente também, às vezes até mesmo na igreja, nós falamos muito do amor, mas muitas vezes nós não vivemos o amor na prática, né? A verdade é essa. É uma verdade dura, mas é a verdade. A prática de obras sociais como testemunho da fé em Cristo. Ele alerta que o cristão não deve ignorar a necessidade latente de um irmão que está com falta de mantimento. Apenas cumprimentar e despedir o irmão necessitado, usando de palavras amorosas, em nada irá ajudar. Tiago desafia os cristãos a demonstrarem sua fé através de suas obras. Como eu acabei de dizer, Tiago nos traz aqui uma ideia muito interessante, que imagina, por exemplo, que Jesus é o pão da vida. Isso é notório para todos nós. Então, uma pessoa que tem necessidade do pão, né, que vem da padaria, né, a pessoa tem necessidade do pão, alguém chega e fala, o Senhor é o pão da vida. Ele é o pão da vida, mas e a minha fome, quem é que mata? Como é que eu vou matar a minha fome? Então, Tiago nos traz aqui uma orientação muito profunda, que nós não devemos despedir um irmão com palavras amorosas, dizendo que o Senhor vai dar vitória, que o Senhor é o alimento, que o Senhor é o pão da vida, e nós não estendermos a mão para dar o alimento material a este irmão. Ou aqui vai abrir mais um leque, ou mesmo que não seja um irmão, né? Seja um vizinho que pratica uma outra religião, ou mesmo um ateu, ou um cético, né? Independente de quem seja, o nosso próximo, se eles têm necessidade e nós podendo suprir essa necessidade, nós como cristãos salvos na pessoa de Cristo, nós vamos mostrar o nosso amor na prática, nós vamos mostrar a nossa fé no Senhor na prática, mostrando para essa pessoa que realmente nós somos verdadeiros cristãos, que nós estamos de fato muito comprometidos em ajudar o próximo, em estender a mão e ajudar o próximo. Para concluir, a preocupação com os necessitados é uma pauta bíblica. Está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A igreja primitiva pregava o Evangelho e atendia à necessidade dos irmãos, porque amavam uns aos outros. Nós também devemos praticar um amor fraternal e assim demonstrar a nossa fé em Cristo através de atitudes concretas, de bondade e de misericórdia. Veja que há aqui dois pontos interessantes. É a igreja que prega o Evangelho, prega que Jesus é o pão da vida, mas é a igreja que também leva o pão que vem da padaria para aquela pessoa que está necessitada. E aqui o pão que vem da padaria, que eu digo, é um alimento no sentido em todas as suas esferas, né, materiais. Né? O arroz, o feijão, o leite, o pão, o iogurte, por que não dizer, e entre tantas outras coisas. É o alimento em si. Então, a igreja, é assim que a igreja cresce, porque quando a igreja está com amor fraternal, uns para com os outros, tanto na questão de pregar o Evangelho, tanto também na ideia de estender a mão, de ajudar. Eu tenho um pouco, mas o pouquinho que eu tenho, eu vou juntar com um pouco do que o meu irmão também tem, e vamos assistir, né? Vamos ali ajudar o nosso irmão, a nossa irmã, para que assim o nome do Senhor seja glorificado e nós venhamos estar unidos, reunidos em amor na prática e não somente em palavras. Hora da revisão. Quem foi responsável pelo crescimento da igreja primitiva? O próprio Deus. Número 2, sim. Número 3, eles nomearam 7 homens responsáveis, compromissados com Deus e cheios do Espírito Santo para fazerem a gestão das demandas sociais entre os irmãos. Número 4, permaneça o amor fraternal. Número 5, é uma resposta pessoal. E que nós venhamos a cada dia mais estarmos ligados com o Senhor para que nós venhamos fazer a missão social da igreja, estar envolvido com a missão social da igreja para que o nome do Senhor assim também seja glorificado. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!